E nós vamos falar agora de um dos que, sem dúvida, foi um dos assuntos mais comentados dos últimos dias aqui em Parnaíba, especialmente no meio político e administrativo. Nós estamos falando da série de contratos firmados sem licitação pela nova gestão da Prefeitura de Parnaíba. Segundo registros oficiais, em apenas 3 meses de administração, a atual gestão firmou 27 contratos que, somados, ultrapassam a marca de 10 milhões de reais. Entre os contratos, chamam a atenção valores destinados à compra de livros didáticos, assessorias e até shows artísticos. Um desses contratos já é alvo de denúncia, com pedido de anulação por suposta irregularidade. Diante da repercussão e da seriedade do tema, a TV Costa Norte solicitou uma entrevista com o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que nos atendeu prontamente. Desde já, o nosso agradecimento ao TCE pela disponibilidade e atenção com o nosso jornalismo. E nós vamos conversar agora, de forma remota, com o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o Dr. Luiz Batista, a quem nós damos as boas-vindas. Secretário, muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação atender a TV Costa Norte. Estamos aqui para ajudar. Para contextualizar o nosso público, segundo os dados oficiais, mais de 10 milhões em contratos foram firmados sem licitação pela Prefeitura de Parnaíba nos primeiros 3 meses da gestão Francisco Emanuel. Em meio a essa movimentação, o Tribunal de Contas já abriu questionamentos. O que exatamente o TCE observa nesses contratos e o que pode ser considerado de irregular? No caso, é importante que se diga que a administração pública, como regra, ela contrata mediante licitação. Então, para contratar bens, serviços e obras, a regra prevista na Lei 14.133 é que deve ser instaurado um procedimento licitatório para a escolha daquela melhor proposta. Mas essa mesma lei também prevê situações em que uma licitação pode ser dispensada ou inexigível. Existem situações referentes a baixos valores, existem situações referentes à especificidade do que está sendo contratado, emergências adequadamente justificadas e que não sejam emergências, porventura, fabricadas por ausência de planejamento. Existem situações em que a administração pública pode, sim, dispensar ou inexigir licitação. Então, o fato de haver uma grande quantidade de contratações que não se utilizou de licitação, que foi feita mediante dispensa ou inexigibilidade, não é, por definição, certo ou errado. É algo que pode ter sido feito completamente dentro da legislação ou que pode ter tido evado de algum vício. É algo que só pode ser constatado a partir da análise de um caso em concreto, em que seja respeitado o devido processo legal, também sendo ouvida a outra parte. Mas, de uma certa forma, isso levanta suspeitas, não é isso? Para que a nossa população que não entende de uma forma direta e dentro de uma linguagem jurídica, técnica, administrativa, possa compreender o porquê dessa suspeição. No caso, a regra da licitação. A licitação é um processo que permite que os participantes, conhecendo aquela regra de antemão, possam disputar para oferecer a melhor proposta. A contratação mediante licitação se dá dessa forma. Agora, há situações que a lei permite que não haja essa disputa da mesma forma. Pode acontecer, por exemplo, ter uma emergência que uma determinada obra parou por causa de um problema em particular, um órgão público sofreu alguma determinada avaria e precisa de uma contratação quanto antes para voltar a funcionar. Pode ser um caso em que se dispensa a licitação. Alguma situação na educação que houve uma interrupção do fornecimento da alimentação. É possível que, fundamentadamente, se encontre um motivo para se contratar mediante dispensa de licitação. Então, cada uma dessas situações que a lei prevê que pode ser contratado dispensando a licitação, só é possível se verificar se foi correto, se foi inadequado, analisando-se o caso em concreto. Não é possível. Foram feitos 27 contratos mediante dispensa de licitação. Isso é muito, isso é pouco?
Quantos contratos foram feitos com licitação? Quantas são as demandas a serem atendidas por aquela administração naquele momento? É uma nova gestão. O que se encontrou naquele primeiro momento que poderia estar demandando uma atenção especial? Todos esses são elementos que precisam ser avaliados no caso em concreto de cada uma dessas contratações. Então, em chegando a demanda ao tribunal, como foi o caso que vocês mencionaram dos livros, a área técnica do tribunal fará uma análise daquela circunstância, será ouvida a outra parte, pode ser que o conselheiro relator conceda alguma cautelar naquele primeiro momento ou não, a depender do que foi identificado, e o processo passará por todo esse trâmite de avaliação, para se identificar se porventura houve o desrespeito a algum item da legislação ou não, se aquilo está devidamente fundamentado na lei ou não. É como funciona normalmente o processo de controle externo junto ao tribunal. Boa tarde, Gabriela. Já havia, uma dessas empresas contratadas sozinha ficou com quase metade desse valor e já havia uma denúncia pedindo a anulação desse contrato. Então, quando acontece isso, o Tribunal de Contas, o que ele faz quando ele recebe essas denúncias? Ele é capaz de anular, de suspender esses contratos? O tribunal, ao receber uma denúncia, aquela denúncia é encaminhada ao conselheiro relator. Se na denúncia já estiverem presentes elementos que, com razoável certeza, indicam que ali há um problema com possibilidade de se agravar, o conselheiro relator já pode determinar de imediato que se suspenda a execução daquele contrato, que se suspenda aquele pagamento. Isso está dentro dos poderes do tribunal. Pode ser também que o conselheiro identifique que naquele momento ainda não há elementos que justifiquem a ação do tribunal. Então, ele não vai dar uma cautelar e vai mandar para a unidade técnica se manifestar a respeito daquilo. O tribunal pode, em se identificando irregularidades ao final do contrato, pode determinar que aquele contrato seja suspenso, pode eventualmente aplicar alguma punição ao gestor, pode eventualmente aplicar alguma punição à empresa que executou ou deveria estar executando aquilo. Tudo isso é possível dentro das competências do tribunal, mas, claro, verificado minuciosamente o caso concreto. Boa tarde, doutor Luiz Batista. Esse levantamento sobre suspeitas nessa série aí de contratos pode levar a causar assim, prejuízo em alguns dos serviços públicos? Bom, vou falar aqui em tese. Quando há uma contratação na administração pública, em tese aquela contratação existiu para atender alguma finalidade pública. Ela existiu porque a educação precisa de mobiliário, ela existiu porque o hospital municipal precisa de medicamentos, aquela contratação existiu porque algo precisava ser feito em benefício da sociedade. Quando há uma suspensão, aquela suspensão ocorreu por suspeita de que aquilo ali poderia estar sendo antieconômico, poderia estar eivado de alguma irregularidade. Então, o que se entende é que aquela suspensão, ainda que ela interrompa algum serviço ou algum fornecimento, aquela suspensão pode estar prevenindo um prejuízo maior. Então, sim, na prática, quando há uma suspensão, algo que deveria ser realizado é suspenso. Pode haver um prejuízo temporário para a população em razão daquela suspensão, mas isso com o objetivo de gerar um benefício maior ao final. Doutor Luiz, para que a população que acompanha agora aqui a nossa entrevista e essas notícias sobre essa suspeição de possíveis irregularidades da administração Francisco Emanuel na Prefeitura de Parnaíba apenas nesses 3 meses e se pergunta se o dinheiro público está sendo bem aplicado, o que o Tribunal de Contas pode fazer para garantir que tudo seja investigado com muita transparência, com responsabilidade e se corrigido, né, também aí essas questões para o bem de todos os munícipes? O Tribunal de Contas ele tem diversas atuações que ele faz de forma planejada e outras ações que ele pode receber demanda da sociedade. Nas suas atividades corriqueiras, o Tribunal já fiscaliza tanto as contas e a prestação de contas de Parnaíba, de todos os municípios piauienses, fiscalizamos licitações de contratos, pessoal, folha de pagamento, concursos de processos seletivos, previdência, obras públicas, políticas públicas de modo geral. O escopo de atuação do tribunal é imenso e atuamos já nisso de forma cotidiana.
além dessas atuações planejadas do tribunal, nós recebemos e fiscalizamos as denúncias que nos são trazidas pela sociedade, por vereadores, até pela própria imprensa também, em muitos casos. O tribunal, a partir dessas ações, ele instaura processos de fiscalização que segue o seu curso até o final e, no final, podem levar a punições, reprovação de contas, aplicação de multas, determinação para que se corrija determinados malfeitos, pode levar até ao impedimento de uma pessoa ou empresa pública de contratar com a administração. Tudo isso pode acontecer no conjunto de processos do tribunal. E para contribuir com a sociedade, para que a sociedade também possa fazer essa fiscalização de ofício e trazer ao tribunal mais informações, nós também disponibilizamos em nosso site muitas informações de interesse geral que o tribunal recebe das prefeituras piauienses e dos órgãos estaduais. Qualquer interessado pode consultar no site do tribunal as licitações feitas por todas as entidades piauienses, pode consultar os contratos, as obras, as despesas e receitas, pode consultar as notas fiscais que são emitidas em favor das prefeituras e órgãos estaduais. Tudo isso está aberto no nosso site para que qualquer cidadão possa se utilizar dessas informações e até ele mesmo verificar se aquilo ali está sendo feito de fato. E em verificando problemas, qualquer cidadão pode chegar na ouvidoria do tribunal, que está no nosso site também, e apresentar uma comunicação para o tribunal. Pode fazer isso se identificando, pode fazer isso se identificando e pedindo sigilo, ou pode fazer, inclusive, de forma totalmente anônima. O site do tribunal é apto para receber essas manifestações anônimas e tudo isso contribui para o nosso planejamento e para uma melhor fiscalização da administração pública. Já está com 3 anos, esse é o 3º ano, inclusive, que o tribunal fiscaliza presencialmente todos os 224 municípios piauienses. E esse ano nós temos uma meta de fazer isso novamente. Então, estamos cada vez mais preventivos e concomitantes com o objetivo de fazer com que a administração pública funcione melhor. Explicar aqui para os nossos telespectadores como que eles, enquanto cidadãos, podem ser fiscais também e interagir com esse órgão de controle que é o Tribunal de Contas do Estado. A gente já vai avançando aqui para o final da entrevista, mas por fim eu gostaria só de lhe perguntar se em relação a essas primeiras suspeições, se há prazo, né, a população fica muito focada sempre em data, se há prazo para essas investigações, para que a população acompanhe os desdobramentos dessa representação, né, e o que o cidadão pode sempre esperar do Tribunal de Contas nesse caso. Com relação aos contratos de modo geral, a existência dos 27 contratos, a simples existência, não quer dizer necessariamente que há uma investigação em curso no tribunal sobre eles. São contratos que foram celebrados e que, caso o tribunal identifique algum problema ou a sociedade entenda que alguma situação pode trazer ao tribunal, e aí sim a fiscalização acontecerá. No caso da denúncia que já foi protocolada aqui no tribunal, ela será, como disse, avaliada pelo conselheiro relator, posteriormente será encaminhada para a unidade técnica e seguir as suas etapas normais. Então, é um processo que, por envolver múltiplos atores, a parte de fiscalização do tribunal, os secretários porventura mencionados e o próprio prefeito, todos eles têm prazos regimentais para apresentar as suas defesas, é um processo que leva um determinado tempo. Então, não é possível precisar de antemão quanto tempo o tribunal levará para chegar à conclusão daquele trabalho. Mas qualquer interessado pode acompanhar no site do tribunal esse e qualquer outro de nossos processos. Pode acompanhar para verificar desde o seu início até o seu desfecho, até quando chegar finalmente a um acórdão proferido com a decisão definitiva do tribunal sobre aquela matéria. Doutor Luiz, obrigado pelo tempo que o senhor reservou para conversar conosco. Nós agradecemos essa importante instituição, que é o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em seu nome e pelas explicações e esclarecimentos que o senhor trouxe aqui para a nossa população. Um bom trabalho para o senhor, boa tarde. Obrigado, bom trabalho a vocês também, estamos à disposição.